Semana que acaba, semana que começa. Eu começo por dizer que vou interromper a publicação destes vídeos nas próximas 2 semanas, pelo que voltarei apenas a fazê-lo no dia 25 de agosto. Posto isto, vamos à semana que acabou de passar, uma semana em que os mercados tiveram de fazer face a forte aversão ao risco, fortes ganhos no iene, com vários eventos e importantes dados económicos a serem divulgados durante esta mesma semana. Pelo lado dos eventos, começámos logo por ter o Banco do Japão, que, tal como de alguma forma esperado, subiu a sua taxa de juro para 0,25% e anunciou uma redução no seu programa de compra de ativos. Por outro lado, a Reserva Federal manteve a sua taxa inalterada nos atuais níveis, 5,25, 5,5. No entanto, deu aqui assim alguns sinais de que a probabilidade de cortar taxas em setembro é realmente real. Por outro lado, tivemos o Banco de Inglaterra, que surpreendeu metade do mercado, já que o mercado estava dividido entre um corte e a manutenção das suas taxas, e o Andrew Bailey decidiu cortar a sua taxa de 5,25 para 5%. Isto numa semana cheia, como eu disse, de eventos, de dados económicos. Começámos logo pela Europa, a inflação que era esperado cair um pouco, acabou por subir de 2,5% para 2,6%. A taxa de inflação subjacente manteve-se nos 2,9%, quando o mercado esperava uma diminuição por 2,8%. E nos Estados Unidos, o destaque foi talvez para os dados do mercado de trabalho, principalmente para a taxa de desemprego, que subiu de 4,1 para 4,3, depois dos non-farm payrolls, dos números de criação de postos de trabalho criados pela economia norte-americana em julho, terem mostrado uma queda dos 179 mil revistos em baixo dos 206 anteriores para 114 mil, quando o mercado esperava cerca de 180 mil novos postos de trabalho. Isto quando anteriormente no índice PMI manufatureiro da ISM já ter dado sinais de uma economia mais frágil e principalmente o subíndice do emprego apontar para problemas ou para um arrefecimento de facto no mercado de trabalho norte-americano. Isto acabou por levar os mercados a descontarem ainda mais cortes de taxa de juros. Neste momento o mercado está a contar a 100% com 75 pontos base de cortes por parte dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, por parte da Reserva Federal. Isto representa um corte para cada uma das próximas reuniões, um corte de 25 pontos para cada uma das reuniões. No entanto, a probabilidade de termos aqui mais 25 pontos, ou seja, num desses meses acabar por haver um corte de 50 pontos, também é elevada, exatamente como mostra o próprio mercado. Por outro lado, obviamente, as yields obrigacionistas caíram a pique, isto com fortes ganhos dos preços das obrigações, isto quando o mercado entrou em modo de aversão ao risco. Uma das pressões, digamos, para essa aversão ao risco, além dos dados económicos fracos que levam os mercados a recear a probabilidade de haver aqui uma pequena recessão nos Estados Unidos, mas como eu estava a dizer, uma das situações que pressionou exatamente os mercados nesse sentido foi a época de resultados, os resultados apresentados pelas empresas, que acabam por não convencer os mercados de que as avaliações feitas anteriormente às ações, que levaram a máximos, isto no meio de todo o entusiasmo em torno da inteligência artificial, tenha de facto pernas para andar, e a partir daí os mercados começaram a entrar, digamos, em vendas aos atuais níveis, levando o mercado para este tal sentimento de aversão ao risco. Claro que essa aversão ao risco também vem por muitas incertezas geopolíticas, é o que está a continuar a acontecer em Gaza, em que as tensões geopolíticas vão aumentando, a probabilidade de termos um conflito alargado naquela zona aumenta, e isso também faz aumentar a incerteza e a instabilidade dos próprios investidores nos mercados, que obviamente levaram o mercado acionista esta semana para fortes perdas. Aliás, vemos o Nikkei a perder 4,6%, o mesmo que o Eurostock 50, o S&P 500 caiu 2%, mas o Nasdaq ou o Russell 2000 caiu ainda mais do que estes 2% do S&P 500, num movimento
realmente dos investidores a voltarem costas, digamos, aos mercados acionistas. Por cá, o PSI 20 acabou por perder 1,2%, bem melhor do que os seus pares europeus. Isto pressionado com perdas do CTT na ordem dos 9,5% e, por outro lado, suportados pela empresa que mais ganhou esta semana, a EDP Renováveis, aqui em torno de 3%, ligeiramente abaixo de 3%. Claro que no mercado cambial, escusado será dizer que o iene foi a estrela da companhia, por outro lado tivemos o peso mexicano e tivemos ainda perdas no dólar. O euro-dólar, o dólar norte-americano caiu esta semana, já agora, a cerca de 4% no índice do dólar norte-americano. O euro-dólar, que começou a semana a negociar à volta de 1,0850, veio inclusive abaixo de 1,08, veio até ali à volta dos 1,0780, acabou a semana acima de 1,09, à volta dos 1,0920. Já o dólar iene caiu de níveis máximos da semana em torno dos 155 para terminar em torno dos 146,50, até mínimos à volta dos 146,50 no dólar iene. Claro, tal como eu disse, do outro lado temos o peso mexicano a perder em força, que esta semana perdeu cerca de 5% face ao euro, cerca de 4% face ao dólar, com a tal situação do desfazer do carry trade. Os mercados das commodities, obviamente que tiveram, de alguma forma, foram impactados por este modo de aversão ao risco, em que o ouro acabou por ganhar devido ao seu papel de refúgio, devido também a yields obrigacionistas em baixo, à expectativa de cortes de taxa de juros em baixo. Já por outro lado, o petróleo, apesar de ter tido algum suporte a meio da semana por causa da situação geoestratégica, as tensões geoestratégicas, acabou por perder cerca de 4% esta semana, em receios continuados de uma procura cada vez menor se uma recessão se acabar por instalar. Já esta semana que vai entrar, vai ser, em princípio, vai ser uma semana mais calma. Para já não temos a quantidade e a qualidade de dados económicos que tivemos na semana passada e bastante menos eventos do que os que observámos na semana passada. O mercado vai continuar a estar bastante atento ao que se vai passando no mercado acionista, nomeadamente na situação da aversão ao risco. Temos no iene, vamos continuar a ver se o carry trade, ou o desfazer do carry trade, se mantém e a continuar a levar o iene para ganhos. Por outro lado, vamos ter e vamos contar, provavelmente, com a ajuda de responsáveis da Reserva Federal, como membros do FOMC, que agora, passado que foi a decisão de taxas da semana passada da Reserva Federal, já estão livres para poder tecer os comentários que desejarem, as intervenções verbais que desejarem sobre tanto política monetária como a economia em geral, tentando dar aqui assim, tentando levar a algum abrandamento desta aversão ao risco e acalmando um pouco os mercados relativamente à forte volatilidade que se tem feito sentir ultimamente nos mercados. Já por outro lado, a continuar a impulsionar, digamos, a volatilidade e a pressionar os mercados, a levar os mercados, a continuar os mercados em aversão ao risco, poderão continuar as situações tanto dos resultados empresariais como das tensões geopolíticas, tensões essas geopolíticas que advêm dos mercados recearem um alargamento do conflito em toda a área do Médio Oriente, o que seria de facto uma situação bastante mais grave e que leva os mercados acionistas ainda para os mercados financeiros em geral para uma maior situação de aversão ao risco. Por outro lado, temos mais empresas a apresentar resultados e se elas não conseguirem convencer os investidores, tal como não têm convencido até agora, a voltarem para o mercado das ações, este modo de aversão ao risco poderá ter pernas para andar durante mais algum tempo. Por outro lado, como eu disse, é uma semana que vamos contar com poucos eventos mais agendados, importantes, e eu destacaria, digamos, a reunião do Reserve Bank of Australia, que
e deverá manter a sua taxa inalterada depois dos fracos dados da inflação conhecidos aqui a semana passada, e portanto o mercado, que esperaria que a probabilidade de haver inclusive um aumento de taxas no RBA, acabará por apenas se ficar pela manutenção das suas taxas. Por outro lado, o Banco do México deverá manter também a sua taxa de juros inalterada, isto quando a sua moeda continua a desvalorizar e quando, com o mercado em aversão ao risco, supostamente, provavelmente isso poderá acontecer, e portanto o Banco do México não vai alterar a sua taxa de forma a criar ainda mais alguma volatilidade nos mercados. Bom, e para já, para esta semana é tudo. Basta-me desejar a todos bons negócios, uma boa semana, boas férias para quem tiver de férias, e já sabem, eu estarei de volta apenas dia 25 de agosto. Até lá!